Caríssimos católicos, filhos da Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Católica é a única igreja verdadeira, a única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Só existe uma igreja verdadeira fundada por Jesus Cristo, fundada por Deus. É a Igreja Católica Apostólica Romana. As seitas e religiões existentes são todas falsas, fundadas por homens pecadores e ambiciosos. Somente a Igreja Católica é a única igreja verdadeira. Milhares de pessoas estão espalhando de esquina em esquina que todas as seitas e religiões são boas e iguais. Tudo mentira, tudo mentira. Dizem isso para enganar as pessoas menos instruídas e conseguir membros para suas igrejolas e espeluncas. Essa é uma heresia chamada indiferentismo religioso. O indiferentismo religioso sustenta que todas as religiões são igualmente gratas a Deus, que tão boa é uma como outra, e que é questão de preferência professar determinada religião ou até não ter nenhuma. O erro básico do indiferentismo religioso está em imaginar que o erro e a verdade são igualmente gratos a Deus, ou em pensar que a verdade absoluta não existe, que a verdade é o que cada um crê. Se aceitássemos que uma religião é tão boa como outra qualquer, logicamente o passo seguinte seria concluir que nenhuma vale a pena, visto não haver nenhuma que tenha sido estabelecida e aprovada por Deus. O católico deve fugir da heresia do indiferentismo religioso e dizer com fé, com convicção e com valentia, que somente a Igreja Católica Apostólica Romana é a verdadeira igreja fundada por Deus, fundada por Jesus Cristo, e que todas as seitas e outras religiões são falsas. Existem mais de 10.000 seitas que se autoproclamam verdadeiras, todas fundadas por Jesus Cristo. Será então que existem mais de 10.000 Jesus? Claro que não. Lamentável, lamentável. Outra coisa que deve nos encher de nojo é ouvir pessoas, até mesmo familiares, dizerem que o importante é ter uma religião, porque Deus é o mesmo, dizem eles. Isso é completamente errado. O correto é pertencer à única igreja fundada por Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Já comentei, mas quero repetir, é triste e repugnante ouvir das pessoas: é bom pertencer a alguma igreja, precisamos ter uma religião, mas desde que você creia no Senhor e procure levar uma vida correta, na verdade, pouco importa a que igreja pertence. Uma igreja é tão boa como a outra. Todos nos dirigimos para o mesmo fim, só que andamos por caminhos diferentes. Atenção, católico!
Preste atenção, católico, abra os olhos. Isso é errado, erradíssimo. Não podemos ficar calados diante dessas palavras. Devemos nos encher de coragem e corrigir tais pessoas que semeiam a heresia do indiferentismo religioso. O padre norte-americano Leo J. 13 escreve: aceitar semelhante afirmação significa nada mais, nada menos que negar implicitamente a existência de uma verdade objetiva. Porque se 12 igrejas diferentes ensinam 12 coisas completamente diferentes entre si, e todas são igualmente boas, então a verdade deixa de ter qualquer valor como ponto de apoio sólido e permanente, deixa de ser eternamente imutável e sempre idêntica a si própria. Nessa perspectiva, a verdade converte-se em simples matéria de opinião. Verdade é aquilo que me agrada, escreve o padre norte-americano Leo J. 13. Prezados católicos, quando um católico chegar numa cidade, não é correto entrar em qualquer igreja que está aberta, mas sim, ele deve procurar a Igreja Católica, a Igreja verdadeira, a Igreja fundada por Jesus Cristo, como escreve São Cirilo de Jerusalém. Ao chegar a uma cidade, não peças simplesmente pela casa de Deus, já que também as seitas do sem Deus adornam suas alcovas com o nome de casa de Deus, nem unicamente onde está a igreja, mas onde está a Igreja Católica, pois é este o nome próprio dessa nossa Santa Mãe, escreve São Cirilo de Jerusalém. Os arianos pretendiam ser a verdadeira igreja de Jesus Cristo no ano 300. Santo Hilário, martelo dos arianos, disse-lhes: chegastes tarde demais, nascestes muito tarde para pretenderdes ser a igreja de Cristo, escreve Santo Hilário. Contra um falso profeta do seu tempo, São Jerônimo pergunta: como pretendes tu, após 400 anos, amestrar-nos como se nada soubesseis? Sem tua doutrina, o mundo foi cristão até hoje. Breve e claramente, eis aqui minha opinião, escreve São Jerônimo. Cumpre permanecer naquela igreja fundada pelos apóstolos e que continua até nossos dias. E nem podem esses falsos profetas fazer alarde querendo demonstrar suas teorias com a Escritura Sagrada, pois até Satanás fez conclusões baseando-se nos livros sagrados. Ademais, não se trata simplesmente da leitura da Sagrada Escritura, mas de sua interpretação, escreve São Jerônimo. Caríssimos católicos, filhos da Igreja Católica, filhos da única religião verdadeira, Santo Agostinho escreve: o que me prende na Igreja Católica é sua ininterrupta série de bispos, desde o apóstolo a quem Cristo confiou o seu rebanho, até o atual pontífice, até o atual Papa, escreve Santo Agostinho. Esses santos
não disseram que todas as igrejas são boas porque falam de Deus, mas sim disseram que a Igreja Católica é a única igreja de Jesus Cristo, é a única igreja fundada por Deus, porque nós sabemos que Jesus Cristo é Deus e Ele é o fundador da Igreja Católica Apostólica Romana, única igreja verdadeira. Os protestantes dizem que Jesus não colocou placa em nenhuma igreja. Claro que não, porque Jesus não é protestante. Os protestantes é que colocam, dependuram placas em suas igrejas. A Igreja Católica não precisa de placa, porque ela é a verdadeira. É a única religião fundada por Deus. Realmente Jesus Cristo não colocou placa na Igreja Católica, porque a Igreja Católica é a única igreja fundada por Ele. Infelizmente, muitos padres modernos dizem que todas as igrejas são boas. Esses padres estão pregando as suas ideias, as suas doutrinas falidas, não aquilo que a Igreja Católica, a igreja verdadeira, ensina. Esses infelizes são inimigos da Igreja Católica. Santa Catarina de Sena escreve: tratando-se de religiosos ou sacerdotes, suas vidas não imitam a vida dos anjos, nem a dos homens, mas a dos animais que rolam na lama. Às vezes são piores que os leigos. De que ruína e castigos são dignos? A linguagem humana é incapaz de descrevê-lo. Tais pessoas desempenham o papel dos demônios, que procuram afastar as almas de Deus para levá-las consigo ao falso descanso. Escreve Santa Catarina de Sena. Caríssimos católicos, filhos da verdadeira igreja deixada por Deus, a Igreja Católica é a única igreja verdadeira.